O que eu vou partilhar com você vai mudar a sua visão de mundo, a sua visão de vida. E se você colocar em prática, daqui a poucos dias, seu marido, sua mulher, seus filhos vão olhar para você e vai perguntar assim: esse é o nosso pai? Essa é minha mulher? Esse é meu filho? Ou é alguém parecido com ele? Está tão mudado. Aí você vai dizer: não, sou eu mesmo. Como que vai acontecer esta mudança? É o que nós chamamos de princípio do 90/10. Isso vai mudar a sua visão da vida. Eu não tenho condições nem poder para mudar a sua história, os acontecimentos, não. Mas se você quiser, você pode mudar a sua visão. Os acontecimentos são os mesmos, mas o modo como você vê, ele muda a sua história. Só para dizer, este princípio foi criado por um escritor norte-americano, Stephen Covey. Ele que criou este princípio. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção: apenas uma pequena parte dos acontecimentos da nossa vida depende das circunstâncias. O restante todo nós é que decidimos. É o chamado 90/10. 10% das coisas que acontecem durante o seu dia você não tem controle. 90% você tem controle. Como é que nós vivemos? Eu tenho um controle sobre 10. 90 eu não tenho controle. Por isso que as pessoas são tristes, cabisbaixas, ansiosas, depressivas, preocupadas, infelizes, ciumentas, rabugentas, reclamonas, antipáticas, pessimistas, obscuras. E lá vai cafunga, meu irmão. Porque você acredita que você só coordena a menor parte do seu dia. E tem gente que vai dizer uma besteira no fim do dia. Nossa, passei por esse dia e nem sei como que aconteceu as coisas. Passei por esse dia e nem vi. E ele não sabe que ele escolheu 90% daquilo que aconteceu com ele. Só 10% você não escolhe. Gente, vamos só pensar uma coisa para ficar mais fácil. 10 laranjas, uma pode ser ruim, 9 podem ser boas. Não sei se você pensa assim: se eu compro 10 ovos, abro o primeiro, ele está choco. Eu falo, não é possível. Comprei 10 ovos podres. Mas depois eu abro o segundo, eu abro o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10. Estão todos bons. Aquele que não foi bom, ele ficou esquecido, porque eu tenho 9/1. É uma porcentagem excelente. Imagina se a cada 10 ações você acertar 9. Para quem gosta de futebol, imagina se a cada 10 chutes do seu time para gol, ele fizesse 9 gols. É muito. Quer dizer, 10% é 1/10. Você não tem controle. 9 você tem controle. Não podemos evitar os 10. Exemplo: eu não posso evitar que o meu celular quebre. Ele pode cair. Eu não tenho como eu fazer com que a fila do banco ande mais rápida, porque eu estou com pressa. Não tem como. Não tem como eu fazer o sinal ficar verde para eu passar. A hora que eu estou chegando fica amarelo e muda para vermelho. Isso não está no meu controle. Isso equivale a 10%. 90% está no meu controle. Eu posso controlar as minhas reações. Repita comigo: eu não posso controlar o que me acontece,
mas eu tenho que controlar as minhas emoções. Como é que você se comporta em um momento de estresse que você não tem como controlar? Vou repetir a pergunta. Como é que você se comporta num momento de estresse que você não tem como controlar? Tem gente que pira. E quando eu falo pira, é pirar legal. Tem gente que mata por uma buzinada no trânsito. Tem gente que bate se você diz que a pessoa furou a fila. Aqui em Divinópolis já aconteceu no supermercado, sem falar nome, de uma mulher que saiu da fila para buscar um biscoito. Um outro cara passou uma coca na frente dela. Quando ela volta, ela viu que o cara tinha furado a fila. Ela fala com o marido tem um soco no maxilar do cara que quebrou o queixo do rapaz. Em Divinópolis. Como é que você se comporta com aquilo que você não tem controle? Isto é 90/10. Eu não posso mudar as coisas, mas eu posso escolher como que eu reajo. Para ficar mais claro, imagine comigo uma coisa. Vamos lá. Para ficar bem claro. Eu fiz até uns pontos aqui para eu não errar. Suponhamos que um homem, você, essa pessoa, você está tomando café com a sua família de manhã. Sua filha, sem querer, esbarra na sua xícara de café e ela derrama na sua blusa branca. Você fica em pé e grita com a sua filha, dizendo para ela: você está banada, olha a minha blusa. Você fica bravo com a sua esposa, porque quem colocou a xícara no lugar que não podia foi a sua mulher. Por isso que a sua filha esbarrou na xícara e caiu na sua blusa. Você corre ao quarto para mudar de roupa. E naquele corre, você esquece os documentos do seu trabalho na cama. Quando você chega na sala, a sua filha está chorando, porque você gritou com ela. Ela nem acabou de tomar café e nem preparou a mochila da escola, porque no tempo que ela ia preparar a mochila, ela estava rezando que você gritou com ela que ela era estabanada. Para completar a sua manhã, por causa dessa muvuca, a menina não estava no ponto e ela perdeu o ônibus da escola. E a mulher diz: eu não tenho como levar, agora você vai levar a menina na escola. Sua esposa sai correndo para o trabalho dela e você precisa levar a sua filha na escola. Como já está ficando tarde, você começa a correr. E numa via de 60, passou 80. Foi multado. Que dia, hein? Que dia. Ao chegar ao trabalho atrasado, porque você teve que deixar sua filha na escola, e poda de escola é engarrafado, o seu patrão te chama a atenção, que você chegou atrasado. Quando você chega na sua casa, você nota que os documentos que você levou para fazer a noite em casa, você esqueceu ele na sua cama. Seu dia começou de maneira horrível e continuou o dia todo horrível. Você não vê a hora de acabar o dia. O seu trabalho acaba. Você volta para casa. Ao voltar para casa, a sua esposa não está conversando com você, que você gritou com a filha. E a sua filha, que fica no seu colo, não quer ir para o seu colo porque ela está chateada. Existe uma enorme tensão dentro da sua casa. Qual foi o problema? A xícara do café. Me responda: tem como você prever que alguém poderá esbarrar numa xícara
e ela cairá na sua roupa? Não tem como você impedir isso acontecer. A partir daí, 10% é a xícara, 90% é a sua escolha. Por que o dia do cara foi ruim? Porque a xícara derramou na sua blusa? Porque a mulher estava atrasada e não cuidou da filha, e a filha não tomou café e perdeu o ônibus? Porque ele esqueceu os documentos em casa? Porque ele foi chamado a atenção? Ou porque ele reagiu mal àquela xícara de café na camisa? Qual é a resposta? 90/10. A resposta está na reação dele. O que aconteceu com ele não é nem positivo e nem negativo. Ele reagiu de maneira estourada, e aquela reação estragou o dia todo. Os 10% do café estragou o 90% do dia. Você não pode fazer nada quanto ao café derramado. Derramou, derramado está. Mas você pode controlar a sua reação. Tudo poderia ser diferente. Vamos mudar a história? Papai levanta. Olha como que muda, gente. Ele senta à mesa, a filhinha do lado, a esposa do outro, põe café, a menina estabanadamente tá na xícara, a xícara tá na blusa do pai. A filha, a mãe acode. O pai diz: não se preocupe, essas coisas acontecem. Termina o seu café, que eu vou mudar de blusa. Ele mudaria de blusa calmo, veria a pasta na cama. Hora que ele descesse, a menina já teria tomado café, já teria arrumado a bolsa, iria pegar o ônibus, a mulher ia para o trabalho dela, ele ia alegre para o trabalho dele e voltaria para curtir a família à noite. Tudo por causa de uma reação diferente. Você está entendendo o que eu estou ensinando para você? Se você mudar as suas reações, você vai se tornar uma pessoa maravilhosa. E as pessoas vão falar: mas você mudou muito. Porque você não vai reagir, você vai agir. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Tem gente que é tudo primeiro aqui, aí depois aqui, aí fica triste aqui. Não devia ter falado isso. Não é assim? Primeiro, segundo, terceiro. Quem fala sem pensar, pensa no arrependimento de ter falado e sente tristeza por ter falado o que não deveria. Quem pensa no que ia falar e sente se deveria ou não, age de maneira positiva. 10% você não pode fazer nada, 90% depende de você. 2 roteiros diferentes, e o início foi o mesmo. Vou contar um exemplo da minha mãe. Tadinho, bonitinho um exemplo, fiquei com dó, mas ela fez o certo. A gente morava lá em Itaúna, numa rua chamada Antônio de Matos. Minha mãe era professora. Ela foi na padaria comprar pão, porque ela trabalhava muito cedo, e o meu irmão acordava mais tarde. Quando a gente acordava, já tinha lá o café, o pão, e estava chovendo. A hora que ela estava na porta da padaria, como se fosse assim, a padaria aqui, em frente à padaria tinha um prédio, tinha uma casa e outro prédio, a gente morava nesse, era perto. Ela estava esperando para atravessar a rua. Veio um rapaz de moto e passou na enxurrada. E aquela água, aí a água na minha mão, na minha mãe, no saquinho de pão, o pão todo molhado, a minha mãe toda suja. O cara olhou para trás, a minha mãe fez para ele assim,
O cara olhou no retrovisor, minha mãe. Ele voltou. 1000 desculpas. Eu fui cortar o carro e porque o carro estava chovendo, embaçou meu capacete, eu não vi a senhora. Não, eu vou comprar outro pão, eu tomo banho, eu pego no segundo horário, eu sou professora, essas coisas acontecem mesmo. Você presta atenção outra vez, meu jovem. Não, tá bom, a senhora precisa, não, tô bem. Tá bom. Minha mãe foi para casa. No outro dia, chega lá em casa um buquê de flor. O rapaz voltou na padaria e perguntou quem que era a mulher. A Valéria, que era muito amiga da minha mãe. Ana Maria, professora, ela mora nesse prédio aqui, ó. Descobre o endereço. A Valéria conseguiu, mandou flores para minha mãe, agradecendo que nunca viu uma mulher tão gentil. 10% a água na minha mãe, ela não tem como prever. O restante todo foi uma reação. Vamos mudar o exemplo? Minha mãe com um saquinho de pão, o cara passa com a moto. Ela me arranca um palavrão. O cara olha no retrovisor, minha mãe está assim. Nem sabia quem era. A nossa reação ou ação determina o que o outro vai fazer ou não para mim. Se você aprender isso, você amanhã é uma nova pessoa. Você vai começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Não importa o que acontece com você, importa o que você fará com o que aconteceu com você. Repita comigo: nada que me acontece é positivo ou negativo, eu que atribuo valor. Aprenda essa que você vai ser mais feliz do que você é. A gente atribui valor positivo ou negativo. Conta um exemplo rapidinho, sem falar nome nem local. Um amigo foi para um curso em São Paulo, voltando para o aeroporto, foi pegar um Uber, e o cara não tinha celular com GPS. Não, eu sei chegar no aeroporto. O cara pegou a via errada, ele foi perder o avião. Pergunta: positivo ou negativo? O que veio na nossa cabeça? Pode falar, o que veio na cabeça? Negativo. Ele perdeu o avião. Adianta ele ficar nervoso, xingar o motorista, perder cabelo, subir pressão, espumar a boca? O avião vai voltar? 10% o avião perdeu, 90% é ele. Ele disse para o cara: não preocupa, se todo o erro do mundo fosse errar um aeroporto, o mundo era outro. Você errou a via, eu já errei muito com os outros. Agora tente achar o certo e me leva para o aeroporto. Vou para o aeroporto. O outro voo, 2h30 depois, ele senta no saguão e fica mexendo no celular. Senta do lado dele uma moça, que o celular estava travado. Ele se mostrou muito gentil, destravou o celular. Ela viu que o celular era parecido, ela não estava com carregador, ele emprestou o carregador para ela, ela carregou o celular, trocaram contatos, saíram juntos, estão noivos, casam em agosto agora, porque ela nasceu em agosto, ele nasceu em agosto, e muito católico. Ele falou: padre, o pessoal fala que agosto é um mês do desgosto. Para mim, agosto é o mês da bênção, porque foi o mês que eu nasci, foi o mês que ela nasceu, e vai ser o mês que nós vamos casar. Pergunta para ele hoje: perdeu o avião, foi positivo ou negativo? Entendeu? Ou quer que desenhe? Ele aplicou 90 por 10% eu não posso. Gente, aprenda que a vida conspira a seu favor. Perdeu o avião, ao invés de você ficar: por quê? Não, por que não? Deixa eu estar atento, que nada acontece por acaso. O que vai acontecer? O que é que Deus quer me mostrar? O que é que eu preciso aprender? Nós vamos rezar um pouquinho, mas eu quero passar para você uma coisa que se chama círculo do ódio. Tem gente que faz isso.
O diretor de uma empresa gritou com o gerente que ele estava irritado. O gerente chegou em casa, gritou com a mulher, porque ela gasta demais. A esposa, nervosa, gritou com a empregada, que se assustou e deixou o prato cair. A empregada chutou o cachorro, que ele estava cheirando o prato quebrado. O cachorro saiu correndo e, com raiva, mordeu uma senhora que estava no passeio. A senhora que estava no passeio foi na farmácia e gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu. O farmacêutico, nervoso, chegou em casa e gritou com a mulher. A mulher olhou para ele e disse: meu bem, eu sei que você não está gritando comigo. O seu dia foi difícil. Você deve estar cansado e estressado. Vai tomar o seu banho, vou preparar uma comida gostosa para você, dorme mais cedo e refresca a cabeça. Amanhã a gente conversa. E ela foi brincar com as crianças. Aquela mulher aplicou o 90 por 10. Ela parou com o círculo de ódio. O que o marido deu para ela não mudou o que ela oferecia para o marido. Bonito? Bom? Aplique. Comece a fazer isso no seu trabalho. Comece a fazer isso com o seu marido. Comece a aplicar o 90 por 10 com seus filhos. Comece a aplicar o 90 por 10 com aquela pessoa chata que fica te implicando. Você verá que só 10% você não tem controle. Os outros 90% depende da sua atitude. Você não vai perder nada. E você vai começar a ouvir os vizinhos, a sua família vai começar a falar assim: mas será que é você ou não é? É você ou é outro? Aí você vai responder: não, sou eu mesmo. Eu estou aplicando da minha vida o 90 por 10. Se você quiser, ensine para os outros. Eu queria isso escrito. Está no meu Facebook, coloquei hoje de manhã. Quem me segue está lá. 90 por 10 é o tema da missa de hoje. Tudo escrito e explicado. facebook.com/ tudo por extenso, Padre Christian Shankar. É uma página. Aquele Facebook de amigo não, você não mexe não. É a página. Vai lá na postagem de hoje, está tudo que eu falei escrito lá. Divulga, compartilha e principalmente aplica. Eu fiz. Se você quiser, se houver aqui um benfeitor e quiser pagar a gráfica, não vai passar de uns 300, 400 reais. Tem gente que tem. Me procura depois da missa que eu vou mandar fazer para você o que eu fiz para mim. Um cartão, tamanho cartão de crédito, escrito grande, 90 por 10. Só isso. Você coloca na sua carteira. Toda vez que você abrir a sua carteira, 90 por 10. Aí você vai exercitar. Aí nos primeiros dias, exercício. Que a gente não está acostumado. Nós estamos acostumados 10 por 90. Aí depois você começa a acostumar. Aí você pode dar esse cartão para o seu marido, explicar para os seus amigos. Fala, põe na sua carteira. Eu tenho minha carteira, quando eu abro assim, ó, que a minha carteira ela fecha um negocinho assim. Eu gosto de carteira fina, que me incomoda. A minha carteira está aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vou ver se tem um din-din para vocês verem, né? Porque a carteira sem din-din. Aqui, ó. Ela abre aqui, ó. É do Instituto, quando eu fui dar palestra lá. Ela abre aqui, ó. Aquela palestra que eu dei aqui, ó. Vocês lembram? Bondade e generosidade. Lembra dessa pregação? Que eu falei que a gente tem que ser bom e generoso. Aqui, ó. Toda vez que eu abro a carteira, eu falo para mim, Padre Christian, seja generoso e bondoso. Tenha paciência com os outros.
Por dentro eu fico, ai, mas por fora eu fico. E por dentro eu tô atrasado. É treinamento. Ó, 2 macacos. Já é um sanduíche no final de semana, né? Já que nem tem 2 macaquinhos, tem 40 aqui, ó. Pois é. Nossa de Fátima. Comprei. Carteira de padre, né, gente? Quer ver mais? São Maximiliano Kolbe, o santo do meu dia, 14 de agosto. Era um padre que teve a família e morreu no lugar de uma família. O que mais tem? Cartão para quem faz roupa de padre. Vou comprar. Fatura da Cielo, meu Deus. O que mais? Não tem mais nada, não. Carteirinha da Unimed. Ô, gente. Comercial ainda, né? Não, gente. É isso que eu estou falando. Pra gente fazer, pra pôr na carteira. O meu eu escrevi. Não, o meu não tá aqui não. O meu ficou na minha carteira de viagem. O 90 por 10. Não, tá nessa carteira não. Eu fui para Portugal, ela tá na minha carteira de viagem. Deixa eu ver aqui. Não interessa não. Tem a Drogazil. Minha senha do Wi-Fi. Confusão, gente. Mas olha outra carteirinha. O papelzinho é igual esse aqui, ó. Depois eu mostro. É um papel igual esse, desse tamanho, só que ele é branco. Tá escrito de preto assim, 90/10. Só isso, não é? Tá, eu pus na carteira que eu levei para Portugal. Aí é mais chique, porque não é real, é euros, né? Só que são pouquinhos euros, porque você pega real, não tá quase nada. Gente, mas é isso, viu? Isso eu estou mostrando aqui, ó. É um treinamento que você tem que fazer. Tudo que eu ensino nos treinamentos de coaching, eu faço. Quem vai na minha casa, não recebe tanta visita assim, porque eu saio sem parar. Vocês acham que é a casa de doido. Nas minhas portas tem as regras do coach, tem os exercícios diários, os pensamentos positivos, a oração da manhã, tem lá na porta da geladeira grande, 90/10. Quer dizer, isso vai moldando o seu modo de... Porque quando você pensa diferente, você sente diferente. Quando você sente diferente, você age diferente. O bom é de entregar o cartão hoje, depois dessa homilia, né? Mas não... Faltou tempo para fazer o cartão, aí não deu. Gente, mas fica aí a lição, viu? Se você colocar na sua cabeça isso, repita para a gente gravar, para a gente rezar. Fale alto. 90/10. 10% que me acontece está fora do meu controle. 90% depende da minha atitude. Simples assim. Se você começar a fazer isso a partir de amanhã, você verá que as coisas passam a não te incomodar mais. As pessoas que te incomodavam, elas perdem esse poder. As coisas que te entristeciam não te entristecem mais. As pessoas que te irritavam não te irritam mais. Que você coloca na cabeça: opa, isso que você está fazendo é 10%, eu tenho 90%, e eu vou escolher agir de outra maneira. Lembra da xícara de café? Uma atitude pequena muda toda uma história. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.